Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas técnicas que as empresas estão utilizando para melhorar as suas vendas nas plataformas digitais. Ou seja, de um lado aqui a gente está falando de e-commerce e do outro lado, essas técnicas que eu mencionei tratam-se de neurociência aplicada. Tem gente aí que vai se referir a isso como neuromarketing ou neurovendas. Existe ainda um termo chamado neurobusiness. Todos esses termos tratam, de alguma forma, da aplicação dos conceitos da neurociência no mundo dos negócios. Então, para começar, a gente precisa entender que a neurociência é uma área de pesquisa que estuda o funcionamento do nosso mecanismo cerebral. Tudo que acontece, como que as coisas acontecem, quais as consequências e os motivos pelas quais elas acontecem. Naturalmente, é óbvio, simples entender que esse funcionamento cerebral acaba desdobrando em comportamentos no nosso dia a dia. Esse conhecimento vai nos ajudar, inclusive, a entender por que tem diversos estudos aí que mostram que mais de 85%, alguns vão dizer 90%, mais de 90% do nosso comportamento não é decidido por nós mesmos. É um comportamento involuntário, automático, aquelas coisas que a gente não para decidir o que fazer, quando viu, já fez. Por outro lado, a gente vai abordar um campo que está muito em voga, não é? Está muito na moda. O e-commerce, que já vinha numa crescente ao longo dos últimos anos, depois do período iniciado com a Covid-19, que deixou muita gente por muito tempo recluso dentro de casa, o e-commerce sofreu uma alavancagem muito grande. Então, é um tema muito relevante para a gente analisar. E como será que eu consigo, na prática, aplicar um conhecimento tão específico de funcionamento cerebral em uma plataforma de comércio para tentar vender mais? Bom, quem já pesquisou um pouquinho sobre o assunto ou já assistiu alguma coisa correlata por aí, vai fazer uma conexão rápida com um termo chamado gatilhos mentais. Os gatilhos mentais ficaram famosos como técnicas capazes de provocar reações nas pessoas, no caso nos consumidores, sem que eles se deem conta que estão reagindo daquela maneira. Por isso chama gatilho, né? Quando você aperta um gatilho, automaticamente alguma coisa acontece, é o disparo que se realiza. Vamos entender na prática. Eu vou acessar umas plataformas de e-commerce aqui, vou estar utilizando marketplaces, né? Para quem não sabe, são aquelas plataformas que realizam vendas de diferentes fornecedores, não vendem só produtos próprios, né? As mais famosas do nosso dia a dia provavelmente são a Amazon.com. Aqui no Brasil a gente tem as plataformas do grupo B2W, como Americanas.com, Submarino.com, mas existem muitos outros, né? A gente pode incluir aí, por exemplo, o Mercado Livre e por aí vai. Então, para a gente evitar de ficar falando muito de teoria nesse vídeo, deixa eu compartilhar a minha tela. Reparem, esse é o site da Amazon.com, né? No caso, amazon.com.br. Logo de cara, eu já quero chamar a atenção de vocês para o que aparece aqui em cima no site. Olha, experimente por 30 dias. Aí vem naturalmente o produto aqui, Alexa, né? Bom, o que tem por trás da questão de deixar o consumidor experimentar primeiro o produto? A ciência já comprovou que o comportamento humano muitas vezes é mais motivado pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. Então, se você experimenta alguma coisa, você fica com a sensação de que aquilo já é seu. Então, a chance de você efetuar uma compra para não ter que perder aquilo aumenta muito. Quer ver outra questão interessante? Logo abaixo a gente já tem também frete grátis. Geralmente a gente pensa, poxa, como assim grátis ajuda a vender, né? Se é grátis, não tem venda. Claro que tem. Você pensa, você compra um objeto e leva outro grátis, não é? Nesse caso, no e-commerce, o que se tornou muito comum? O frete. Você torna o frete grátis. Reparem que o interessante aqui é o seguinte: é natural que o vendedor que vai distribuir esse produto, ele tenha um custo para fazer o produto chegar até o consumidor. A gente chama isso de um custo logístico, né? Um dos tipos de custo logístico. Então, como é que ele pode colocar esse frete grátis? Aí é que está o pulo do gato. Muitas vezes o valor desse frete está sendo cobrado sim.
só que ele fica embutido dentro do preço do produto. Então, ao invés de te cobrar R$ 100 pelo produto mais 30 de frete, eu vou te cobrar 130 pelo produto e vou dizer que o frete é grátis. Acredite você ou não, isso causa uma diferença enorme na sua maneira de perceber a oferta, mesmo que você não esteja consciente desse mecanismo. Agora vamos para outra página aqui, por exemplo, americanas.com. Olha que interessante que a gente vê logo de cara aqui. Mega oferta. Corre, que é só por hoje. Não satisfeito em dar o recado, para aumentar a atenção, ainda existe aqui uma contagem regressiva. Essa é uma técnica conhecida por um termo bastante batido aí para o pessoal que usa os gatilhos mentais. A gente vai falar aqui de um gatilho de urgência, né? A tentativa é: não deixe o consumidor parar para refletir e pensar muito se aquela oferta é interessante para ele ou não. Diz que é uma situação temporária mais favorável do que o normal e que, se ele perder essa janela de oportunidade, ele terá que pagar mais caro depois. Agora, só para reforçar a noção de que tem muita gente utilizando, aplicando essas técnicas, eu vou entrar em mais um comércio online aqui. Eu vou entrar no Netshoes. Repara, a oferta de um tênis, algo muito comum, você com certeza já se deparou com isso por aí. O preço do produto aparece naturalmente, mas não vem sozinho. Ele vem acompanhado de um outro preço, que não é mais o preço do produto, mas o site, digamos assim, faz questão de informar para você que o preço atual que você está vendo é uma promoção, porque o preço normal, supostamente normal, é esse outro valor que aparece riscado aqui. Então, nesse caso, por exemplo, o valor riscado é 399, quase R$ 400. E o preço do produto ofertado para venda neste momento é de 309,99. Ou seja, a sensação que a gente tem aqui é que é uma grande oportunidade a compra desse produto por esse valor. Afinal de contas, fica para a gente a ideia de que o valor correto, fecha aspas, hein, seria 399. Essa técnica é bastante conhecida também, chama-se técnica de ancoragem. Ela é uma estratégia de precificação. Ao passar um preço maior, a priori, a princípio, primeiro, a gente gera uma noção de valor daquele produto para o consumidor. Na sequência, quando eu ofereço um preço mais baixo, o consumidor tem a sensação de que está diante de uma situação favorável, de uma oferta onde ele vai obter vantagem. O interessante aqui é notar que o preço trazido como preço de referência, quando a gente fala de ancoragem, o primeiro preço que aparece é o chamado preço de referência. Ninguém nos garante que aquele preço seria o preço adequado para o produto. Então, eu posso jogar esse primeiro preço lá em cima e dar a noção de que o meu desconto é maior e, portanto, a minha oferta é melhor. Eu quero aproveitar essa página ainda para falar só de mais uma técnica rapidinha. Aqui, estou falando de preço ainda, tá? Repara o vírgula 99. Qual é a noção que a gente tem por trás aqui? O que que a ciência explica para a gente na percepção ao olhar para esse número? A gente teria a sensação de que um preço no valor de R$ 299,99 faz parte lá da centena do 200. Você pode estranhar isso dito dessa forma nesse momento em que você está aí prestando atenção, analisando justamente esses detalhes. Mas ao longo de um dia, quando você entra no mercado, quando você vê um produto na rua, a sua percepção de valor sobre o produto é imediata. Ela não é cognitiva, ou seja, ela não é racional muitas vezes. E isso faz com que você acabe decidindo por uma compra sem perceber que você pode ter sido induzido. Existem muitas outras técnicas que você também certamente já viu por aí. Coisas relacionadas com tempo escasso para tomar a decisão de compra, com as últimas unidades de um produto, as últimas vagas de um quarto de hotel, as últimas poltronas de uma aeronave. Isso causa no consumidor uma necessidade de tomar uma decisão rápida, uma certa urgência que não permite que ele compare melhor as opções. Afinal de contas, ele estaria incorrendo no risco de ficar sem. Existem muitas outras técnicas com as quais você certamente já se deparou por aí na internet. Muita gente que trabalha com marketing digital
dar nomes a essas técnicas, tais como gatilho de escassez, gatilho de urgência, mas existem muitas outras possibilidades. Então agora eu quero saber, o que que você lembra de técnica similar a essas que você já viu nos e-commerces por aí? Você já tinha se dado conta de que essas formas de apresentar um produto na internet tinham a ver com neurociência? Pois é, essas são as provocações e reflexões que eu gostaria de deixar nesse momento. Em uma próxima oportunidade, a gente pode abordar outros exemplos. Por enquanto, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.